Canal Deus Quer Falar com Você, trazendo uma forte e impactante pregação para edificar a sua vida. Aqui é o retrato do mundo. É o retrato da obra a ser feita. Olhe para cá, preste atenção. Deus levou Ezequiel a um vale de ossos secos. Ezequiel, o ministério, o ministro, bispo, pastor, evangelista, diácono, obreiro, músico, qualquer um que proclame o evangelho. Ezequiel, leva a um vale de ossos secos. Pega um ministro e leva ao mundo, leva à terra, leva aos ímpios. E levando ele ao mundo, mostra ele um vale com ossos secos, sequíssimos, mortos. Ele não levou a um vale deserto, não tinha nada lá, não era a função ele não deveria fazer algo. Ezequiel não ia executar algo que ia prover do nada. Ezequiel ia executar algo que ia prover de algo que já existiu, porém estava morto. O vale é o que? O mundo, o ímpio, o pecador, sequíssimos. Um dia já foram vivos, antes da queda de Adão. Sequíssimos, depois da queda de Adão, mortos espiritualmente, degradados, cheios dos vírus. Aí Ezequiel, Deus diz para ele: profetiza sobre esses ossos, executa seu ministério, fala a eles, e eu soprarei a eles poder. Ou seja, Ezequiel, proclama seu ministério nesse mundo ímpio, para esse povo perdido, debaixo do poder do Espírito Santo, do sopro de vida. E diga: ossos secos, pelo poder sobrenatural executado por mim, obreiro aprovado, revivam, ressuscitem, tornem a ter vida. Então a Bíblia diz que ligaram osso com osso, nervo, carne, pele, e eles reviveram e se tornaram um poderoso exército. Assim deve ser conosco. Quem levantou aqueles exércitos, quem levantou aqueles ossos, quem deu vida a ele, quem restabeleceu, se você for ver, restabeleceu carne, ligamentos, pele, nervos. Deus reconstituiu o que ele já tinha criado. É a obra sobrenatural, é a obra da regeneração, é a obra da igreja. A igreja tem que ir aos ossos secos, mundo perdido, os ímpios, mortos, filhos de Adão, e proclamar, profetiza, debaixo do poder do Espírito Santo, e soprarei sobre eles, e eles viverão. Se não for dessa maneira, eles jamais viverão. E se não for dessa maneira, jamais seremos aprovados. O que adianta as 150 visitas que você já fez naquela casa, se elas não foram acompanhadas pelo sobrenatural? Não adiantou nada. Você fez meros sociais, você tomou 150 xícaras de chá, mas aquela pessoa não foi regenerada, não sentiu convicção do pecado, não recebeu o sobrenatural na vida dela, não foi salva. Mas você foi 150 vezes. O que adianta você subir e pregar um sermão intelectualmente bonito, eloquentemente bonito, com uma retórica, até com conhecimento bíblico, se ele não for acompanhado do sobrenatural, do poder do Espírito Santo? Aquela plateia que vai estar te assistindo, ossos secos, não reviverá. O seu evangelismo pessoal, se você for pregar, o que é pregar? Pregar a um osso seco. Quando o homem cai, ele se rebela contra Deus. Romanos capítulo 1, o homem quebra todas as leis de Deus, se torna rebelde. A Bíblia diz que não há ninguém que busque a Deus, ninguém. Ou seja, o homem se rebela, o homem não quer a Deus por natureza. A Bíblia diz em Colossenses que ele é filho da ira. E como você vai trazer um filho da ira para Deus? Como que você vai ganhar um pecador?
como alguém que não quer a Deus, que resiste a Deus, que se rebelou, virá só pela obra sobrenatural. E o Espírito Santo, quando vier ao mundo, convencerá aquele osso seco do pecado, da justiça, do juízo. Então ele virá para mim. Então, se eu evangelizar com 5 milhões de folhetos, 10 mil DVDs, com a boa vontade, 8 milhões de cesta básica, e não for acompanhado do sobrenatural, ela não se converte. Sobrenatural. Por isso as nossas palavras têm que ser acompanhadas pelo sobrenatural, pelo poder do Espírito Santo. Foi o que Ezequiel fez. E a Bíblia diz aqui: e olhei, eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu carne, estendeu sobre eles pele por cima, mas não havia neles espírito. Como é que é? Já tinha nervo, cresceu carne, estendeu a pele por cima, mas ainda estava sem vida. O que significa? Pele, nervo, carne, todas as ações naturais. Estava pronto, estava montado o corpo, mas não tinha vida. Por que não tinha vida? Porque o Espírito não foi soprado neles ainda, porque o sobrenatural não agiu. Então você vai encontrar ministérios, igrejas, discipulados que estão inteiros, porém sem vida, porque eles consistem em palavra de sabedoria humana e não em demonstração de poder. Enquanto o Espírito não soprar sobre eles, sobrenatural, poder de Deus, eles não reviverão. Então, meu irmão, antes de você pregar para uma pessoa no seu trabalho, antes de você pregar num púlpito, antes de você evangelizar alguém, antes de você fazer qualquer outra obra, você precisa estar revestido de poder, porque por mais bem intencionado que você esteja, aquela alma não vai ser convencida, não vai ser transformada, ela não vai mudar por intelecto, por boa vontade sua. Só que se sair dos seus lábios o que saiu dos de Ezequiel: poder, persuasão espiritual, sabedoria espiritual, obra sobrenatural. Você sabe quando você está falando a um pecador e está queimando no coração dele, é o sobrenatural agindo. Você sabe quando você está falando e o sobrenatural está queimando em você, quando o Espírito Santo está queimando em você e está saindo virtude dos seus lábios, é o sobrenatural. Você sabe, meu irmão, que uma pessoa não resiste. A Bíblia diz em Atos 6, no finalzinho, não podiam resistir à sabedoria com que Estevão falava. Mas que sabedoria que é essa? Sobre-humana, sobrenatural. É isso que nós precisamos. Então você precisa entender. A Bíblia diz que Estevão era um jovem, e ele disputava com os judeus alexandrinos e alguns outros aqui que eu não me lembro. Judeu, capacitado na Torá, Pentateuco, na lei de Deus, instruídos, saduceus, fariseus, doutores da lei. A Bíblia diz que esses doutores não conseguiam resistir à sabedoria com que Estevão falava. Qual colégio Estevão se cursou? Qual graduação teológica, filosófica, financeira ele tinha? Nenhuma. Era o sobrenatural agindo, falando pela boca de Estevão. É isso que nós precisamos. Lá no seu colégio, eles precisam do sobrenatural através de você. Na sua família, no seu ministério de púlpito, no seu evangelismo pessoal, você precisa de poder, você precisa da unção, da virtude, da revelação, do discernimento, do reino de Deus manifestado com poder na sua vida. E é isso que acontece. E a Bíblia diz aqui, no versículo 9 de Ezequiel:
E ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz ao Espírito: assim diz o Senhor, vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles e viveram, e se puseram em pé um exército grande em extremo. Olha o que a Bíblia diz: vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos para que vivam. Então ele profetizou. O que Ezequiel fez? Atuou, executou o ministério, pregou, evangelizou, compôs um louvor, ministrou um louvor, aconselhou uma senhora, visitou um asilo, foi, abriu a boca, intercedeu, impôs as mãos. Ezequiel fez isso debaixo do que? Do sobrenatural. O Espírito está sobre ele, o Espírito atuou, o sobre-humano atuou sobre a massa corrompida, sobre a degradação, sobre o homem ímpio. E o que aconteceu? Eu profetizei como me deu ordem. Então o sobrenatural moveu, o Espírito entrou neles, e eles viveram. E eles foram regenerados, e eles foram salvos, e eles foram transformados, e eles mudaram de vida, e eles receberam novos olhos, nova mente, novo coração, e eles foram feitos novas criaturas pelo sobrenatural. Por isso que Leonard Ravenhill, ele é enfático quando diz sobre avivamento, como diz sobre Espírito Santo, e quando diz sobre oração. Ele está resumindo o ministério dele no sobrenatural, no poder do Espírito Santo. A marca da igreja de Atos. Por que não temos eficácia, querido? Por que não ganhamos ninguém da nossa classe? Um dia, uma irmã veio contar para mim, uma discípula minha, que foi levantar na classe, na sala de aula, para pregar, para discutir um assunto que o professor abordou, um assunto herético. Essa pessoa levantou para falar, ela começou a falar, e outra pessoa levantou para combater ela, e papai virou. E essa pessoa me disse que ficou com medo, parou de falar, agachou e não virou nada. Por quê? Porque não foi acompanhado com sobrenatural, porque não tinha poder naquele sermão, porque foi resistida a sabedoria com que falava, porque não era a sabedoria que estava em Estevão, a sobrenatural, porque o sobrenatural não tomou aquela sala, porque o poder não influenciou, porque os ossos secos estavam lá, mas não estava o poder para ressuscitá-los. É isso que falta no nosso ministério, é isso que falta quando cantamos um louvor seco e vazio. Nós estudamos, nós treinamos, nós temos técnicas, mas não temos sangue nos joelhos, não temos o que Atos tinha, poder. A Bíblia diz, lá em Atos 3, no discurso de Pedro no Sinédrio, se maravilhavam da maneira como falava, porque sabiam que eram homens indoutos, homens sem cultura, homens pobres, sem estudo, se maravilhavam. A Bíblia diz que Pedro, levantando a voz, cheio do Espírito Santo, prega no Sinédrio. Poder, é isso que a igreja está precisando, sobrenatural. E eu não estou dizendo que a igreja precisa de pulos, gritos, berros, línguas estranhas, profecias, visões. A igreja está farta dessa meninice, mas a igreja precisa de convicção do pecado. A igreja precisa do sobrenatural no pecador, na mente, regenerando, transformando, fazendo nós e eles novas criaturas. Precisamos disso.